Olá, boa tarde, muito boa tarde aos amigos de todo o Brasil, que todos estejam muito bem. Começamos o nosso Cidade Alerta ao vivo para todo o país, é claro, com uma ampla cobertura sobre o desastre de Minas Gerais. Mas eu quero começar o programa de hoje, não é? Dando a minha solidariedade, as minhas condolências a esse meu querido amigo. Afinal de contas, há quase 10 anos, na Record do Rio de Janeiro, assim que eu vim do SBT para a Record, quem foi incumbido pela direção da emissora de me apresentar ao público que acompanha a Record foi o meu querido Wagner Montes. Nós éramos concorrentes de horário e eu sempre tive uma admiração muito grande para o Wagner Montes e me lembro que na primeira conversa que tive com ele no camarim foi a seguinte: Wagner, se hoje eu ganhei algum destaque aqui no Rio de Janeiro foi por tê-lo como concorrente. Porque se não tivesse uma concorrência forte, qualquer notícia seria de menor valor, né? De menor intenção, de menor repercussão. E a partir dessa conversa nós nos tornamos amigos. O Wagner é uma pessoa encantadora que sempre agiu muito com o coração. Um deputado federal, eleito agora pelo PRB, tinha acabado de ser eleito, tomaria posse. Foi deputado no Rio de Janeiro, mais votado da história do Rio de Janeiro como deputado estadual, sempre muito bem conceituado pelo público, até porque Wagner Montes foi uma pessoa que batalhou pela população e imprimiu no balanço geral do Rio de Janeiro um estilo único, um estilo com a cara do povo fluminense, um tipo de programa que era a cara do carioca, com descontração, com bom humor, prestação de serviço. Ele conseguiu dar uma cara ao balanço geral que transformou o programa num verdadeiro sucesso, atingindo índices impressionantes de audiência aqui na Record, sem contar também a passagem do Wagner por outras emissoras, sempre muito bem sucedido. Um homem sem meias palavras, um homem que conquistou muitos amigos e que tinha alguns desafetos. Desafetos justamente por ser um homem de caráter e por não temer dizer a verdade. Ele estava internado havia 2 meses para tratamento de uma infecção urinária. Em novembro do ano passado, ele já havia sofrido um infarto. Ele era casado, deixa a nossa querida Sônia Lima, deixa o Diego Montes, que é um ator muito querido, deixa o Wagner Filho, que segue os passos agora do pai. O Brasil, então, hoje acorda com a triste notícia. E eu, há pouco tempo, conversei por telefone com Wagner Montes e ele já se mostrava extremamente cansado. Ele já se mostrava cansado nessa luta, nessa série de internações. O acidente que ele sofreu ainda jovem. Me dá as imagens, por favor, do Rio de Janeiro. O carro que leva o corpo de Wagner Montes está saindo agora do hospital. Nós vamos para lá direto. Quem é a repórter? Fernanda Pacheco. Antes de eu continuar falando um pouquinho mais do nosso carinho pelo Wagner, a Fernanda Pacheco nos mostra esse momento tão triste. É você, Fernanda. Oi, Bate, a gente está acompanhando agora nesse momento o carro deixando aqui o hospital particular na Barra da Tijuca, onde Wagner Montes estava internado já há 2 meses, Bate. O carro deixa aqui o local e o corpo vai ser levado nesse momento para a Assembleia Legislativa do Rio, onde vai acontecer o velório. Às 18 horas está marcado o velório para começar, até às 22 horas. Esse velório vai ser aberto ao público. A gente sabe que o Wagner tinha muitos fãs aqui no Rio de Janeiro, principalmente, muita gente, a expectativa é muito grande para o público comparecer à Alerj para acompanhar esse velório. Amanhã a despedida continua, vai ter uma despedida das 8 até as 13 horas. E aí depois o corpo vai seguir para o cemitério do Caju, onde vai ter uma cerimônia já reservada aí para a família e para os amigos. O Wagner estava internado aqui nesse hospital, Bate, há 2 meses, lutando contra constantes infecções urinárias, e aí hoje de manhã a morte foi constatada, foi avisada à família. Os familiares ainda estão aqui. A gente acompanhou nesse momento a saída do carro, mas a mulher, a Sônia Lima, e também os 2 filhos permanecem aqui no hospital ainda, Bate. Inclusive, eu gostaria que você, Fernanda, trouxesse informações para o público que quer se despedir do Wagner Montes. Eu morei no Rio de Janeiro durante muito tempo, sou testemunha dos milhares de seguidores que tem o nosso Wagner. Cadê a Fernanda aqui, por favor? Nos diga que horas a Assembleia aí do Rio de Janeiro vai ser aberta para que a população possa fazer sua despedida, não é, pessoalmente, para o Wagner Montes.
Bate, às 18 horas está marcado aí para começar o velório. A Assembleia vai ser aberta, ele vai ser velado ali no Palácio Tiradentes, no saguão principal do Palácio Tiradentes, onde fica a Assembleia, onde Wagner também trabalha já há muitos anos como deputado estadual, agora foi eleito deputado federal. 18 horas começa o velório, vai até às 22 horas hoje. Quem não conseguir comparecer hoje também terá aí uma oportunidade de se despedir amanhã, a partir das 8 horas da manhã até às 13 horas. E depois o corpo segue para a cerimônia, como eu disse, já reservada para a família, para os amigos mais próximos, que vai acontecer no cemitério do Caju. É o Rio de Janeiro e a Record, né? Afinal de contas, era nosso colega de trabalho, perdem, sem dúvida nenhuma, um homem que amava o que fazia, que acordava cedo, mesmo diante da sua situação de debilidade, né? Com cadeira de rodas, mas sempre muito carinhoso com os colegas. Ele sempre tinha uma palavra muito positiva para nos passar. Principalmente a gente que, na época que eu conheci, eu estava 10 anos atrás, no início da minha carreira, no meio da minha carreira, e ele sempre tinha uma palavra de otimismo. O Wagner enchia as pessoas de otimismo e sempre foi conhecido por dar oportunidades. Então, a minha solidariedade a você, Sônia Lima, que foi uma mulher exemplar. Eu sei o quanto você suportou a dor durante esses anos ao lado do Wagner, não é difícil por tudo que ele sofria. E essa infecção urinária se transformou numa sepse, ou seja, numa infecção generalizada, e aí não tinha mais o que fazer. Todo o corpo com essa infecção. Há 2 dias, o próprio Wagner teve a ciência de que deveria ser colocado em coma induzido, porque mesmo diante de uma situação grave, ele não conseguia parar de trabalhar no leito da UTI. Ele queria continuar fazendo os seus planos para a televisão, seus planos inclusive para a política, e aí eles tiveram de entubar o Wagner, de colocá-lo em coma induzido, porque infelizmente naquela altura os médicos já sabiam que o prognóstico era muito ruim. Recebo o meu abraço, Sônia Lima, recebo o meu abraço, Diego, recebo o meu abraço, Vagninho, que vocês continuem, não é? Você, Diego, e você, Wagner, que continuem com o que o pai de vocês os ensinou. A lealdade, a fidelidade ao povo do Rio de Janeiro e o amor com os menos favorecidos acima de tudo, tá? Fica aqui a nossa homenagem. Bom, gente, amiga, deixa eu trocar aqui de assunto porque há uma informação preocupante. Eu vou entrar já na cobertura de Brumadinho, porque as autoridades acompanham com muita cautela a possibilidade de uma nova barragem se romper no município. Me dá o som do helicóptero, por favor. São imagens ao vivo do helicóptero da Record nesse momento. Essa é a barragem que pode se romper, é isso, Clóvis? As autoridades monitoram nesse momento, atenção você que está chegando agora conosco, aqui no nosso Cidade Alerta para todo o Brasil, uma cobertura especial sobre a situação de caos, a situação de pânico entre os moradores nessa iminência do rompimento de uma nova barragem. É bom deixar claro que esta barragem está sendo monitorada de hora em hora e que a PM considera o local inseguro. As informações que nos chegam agora é que a Polícia Militar considera o local inseguro. E as informações também é que em Brumadinho, em determinados pontos da cidade de Brumadinho, embora seja uma cidade pequena, há vários pontos com chuva. Eu vou direto com o nosso Bruno Piruca, que está junto comigo nessa cobertura especial do Cidade Alerta, que tem as primeiras informações. Na sequência, nós vamos com o Edu Ribeiro, que está acompanhando os resgates, a nossa Ellen Oliveira, o nosso Biló, toda a equipe do jornalismo da Record deixando você bem informado. Eu começo com você, Bruno Piruca, boa tarde. Boa tarde, Bate. Olha só a situação, começa a chover nesse exato momento em Brumadinho, a situação se complica cada vez mais. Esta primeira barragem que se rompeu acabou destruindo esta parte da cidade de Brumadinho. Agora com a chuva há um novo risco desta outra barragem também se romper, e se isso acontecer, Bate, claro que a situação tende a ficar cada vez pior. Os policiais estão fazendo um trabalho nesse momento de levantamento junto também com os engenheiros para poder tentar descobrir se esta possibilidade ela é tão real assim como se diz, pelo menos como está se falando no local, pelas pessoas que acompanham de perto todos os trabalhos de buscas, também resgate dessas pessoas. 11 pessoas, elas morreram, 11 pessoas confirmadas como mortas neste exato momento, mais 299 pessoas continuam desaparecidas e o trabalho continua sendo